volta com você que se liga aqui no LAC Concursos. Link seu sucesso. Eu sou o professor Edenilson Moraes e a gente continua estudando História do Brasil. E o nosso tema de hoje é abertura política e redemocratização. Então a gente vai entender quais foram as formas, os mecanismos utilizados no processo de redemocratização do Brasil. As lutas, as intensas lutas pelo restabelecimento da plena liberdade, da garantia de direitos constitucionais, do direito de votar novamente, de se eleger um presidente da República no Brasil, a luta pela anistia, a campanha das diretas, são alguns dos temas que nós vamos discutir numa boa, na aula de hoje, para você que está com esse estado civil aqui, construindo minha vida, buscando os meus sonhos, caindo e levantando, vivendo, aprendendo. Vamos lá. Pessoal, processo de abertura política no Brasil, vamos lá, o processo de abertura política no Brasil ocorre ao longo dos governos dos últimos 2 presidentes do período militar. Você se recorda que a gente falou na aula anterior que ao longo do regime militar brasileiro, os 21 anos que perdurou a ditadura no Brasil, nós tivemos 5 presidentes da República. O primeiro, Castelo Branco, o segundo foi Costa e Silva, o terceiro foi o Emílio Garrastazu Médici, o quarto foi o presidente Geisel e o quinto, o presidente Figueiredo. Beleza, a gente falou na aula anterior também que haviam 2 linhas de ação entre os governos militares. A linha Sorbonne, que era mais moderada, e a linha dura, que era mais radical, que era porrada mesmo. Dos 5 presidentes, 3 são da linha moderada. A Sorbonne, oriunda da Escola Superior de Guerra, e 2 são barra pesada, 2 são da linha dura. O presidente Costa e Silva, aquele que implementou o AI-5, que é o principal instrumento arbitrário do período militar. E o presidente Médici, que representa justamente o auge da ditadura, os anos de chumbo, a violenta repressão aos opositores do regime, a fase do crescimento econômico, o milagre brasileiro, e também a fase da campanha ufanista, propaganda a favor do ultranacionalismo. Pra frente, Brasil! Brasil ame-o ou deixe-o. Os 2 últimos presidentes, o presidente Geisel e, sobretudo, o presidente Figueiredo, vão restabelecer a democracia. Espera lá. Paulatinamente. Assim, a passos de tartaruga. Lentamente, a conta-gotas. Processo de abertura lento, gradual e seguro. Ao longo dos 21 anos do regime militar brasileiro, nós tivemos vários movimentos de oposição. A exemplo da guerrilha urbana, que realizou assaltos a bancos, que realizou os sequestros de embaixadores para conseguir libertar prisioneiros políticos no Brasil. E a guerrilha rural, que aconteceu no Vale do Ribeira, que aconteceu no sertão da Bahia, que aconteceu também lá na região do Araguaia, a famosa guerrilha do Araguaia, comandada pelo PCdoB. Então teve guerrilha urbana e teve guerrilha rural, ambos exterminados pelas forças governamentais. Outro movimento de oposição importante são as lutas operárias. As greves que já haviam acontecido lá no final do mandato do presidente Costa e Silva, greves de Contagem e de Osasco, voltam a acontecer agora na região do ABC, a região do ABC paulista, onde vai emergir lá em 1978, 1979, surge a figura da liderança sindical de Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula comandando greves operárias
lá na região do ABC, em São Paulo. Também nessa época, nós temos a campanha pela anistia. O que é a campanha pela anistia? É a luta pela libertação dos presos políticos no Brasil e pelo direito de retorno dos exilados políticos. Então, há uma intensa campanha que vai reunir intelectuais, artistas, lideranças sindicais, lideranças populares, diversos segmentos da sociedade brasileira, empunhando a bandeira da anistia. Mas perceba, a defesa de uma anistia que fosse ampla, geral e irrestrita. Essa era a campanha da anistia. A defesa da sociedade civil, lá no ano de 1979, era por uma anistia que fosse ampla, geral e irrestrita, coisa que não aconteceu. Outro importante movimento social em prol do retorno da democracia no Brasil foi a célebre campanha das diretas, as famosas diretas já, a partir da emenda proposta pelo então deputado federal por Mato Grosso, deputado do PMDB, Dante de Oliveira. A emenda Dante de Oliveira pedia a convocação de eleições diretas para presidente da República. O povo foi às ruas do Brasil em diversos comícios, vestindo a camisa verde e amarela, vestindo a camisa "Eu quero votar para presidente". A emenda Dante de Oliveira não foi aprovada pelo Congresso Nacional. E aí a transição teve que ser feita pela via indireta. Muito bem, vamos agora então conferir uma questão relativa a esses assuntos, a esses movimentos aí importantes. As guerrilhas urbanas e rurais, as greves operárias de 1978 e 1979 e a campanha pela anistia no Brasil tiveram que resultado? Vamos analisar as alternativas. Letra A, fizeram parte da implantação do primeiro governo militar? Nada disso, pessoal. Esses são fatores de crise do regime militar, são fatores que vão contribuir para um maior desgaste do governo militar no Brasil, porque a sociedade cada vez mais clamava pelo retorno da democracia. Alternativa B, constituíram movimentos de oposição à ditadura militar? Beleza. Confere, pode assinalar aqui, ó, alternativa B de bola, alternativa correta aqui na nossa questão. Letra C, foram estratégias repressivas adotadas pelos militares? Nada disso. São movimentos sociais, são movimentos populares, são movimentos feitos por segmentos da sociedade brasileira. Claro que as guerrilhas são movimentos que eram inspirados aí no comunismo, tinha uma extrema esquerda, né, inspirado aí no modelo maoísta, por exemplo, trotskista, não é? Mas aqui, greves operárias, campanha pela anistia, movimentos que tinham um segmento maior da sociedade apoiando. Letra D, consolidaram o poder autoritário dos presidentes militares? Não. Promoveram o sucessivo desgaste do poder dos presidentes militares. Letra E, opuseram-se à redemocratização durante o período militar? Muito pelo contrário, pediam a redemocratização do Brasil. Ok, vamos para mais um tema que a gente vai discutir importante aqui, pessoal. A reação da linha dura no Brasil. Porque, olha só, havia um projeto de abertura política em curso no Brasil, não é? De promover uma abertura lenta, gradual e segura. Um processo de redemocratização comandado pelos militares. Porém, haviam segmentos nas Forças Armadas que eram contra a entrega do poder para os civis.
queriam que o regime militar se estendesse por mais tempo. A linha dura vai promover uma série de ações contrárias à redemocratização do Brasil. Aqui eu elenco alguns dos atos promovidos pela linha dura. Você lembra que a linha dura era a ala mais radical das Forças Armadas, que não aceitavam fazer concessões para os civis e que queriam um governo forte e repressor. Eles vão promover uma série de ações contra a abertura política, pessoal. Entre essas ações, nós podemos destacar, olha só, o assassinato do jornalista da TV Cultura, Vladimir Herzog, em outubro de 1975, lá no DOI-CODE, em São Paulo. Vladimir Herzog foi convocado a depor, no DOPS, lá em São Paulo, e acabou morrendo. Acabou sendo morto lá pela linha dura. Foi torturado e morto. Herzog era um dos defensores aí da redemocratização do Brasil, do retorno à liberdade política. Assim como o líder sindical Manuel Fiel Filho, em janeiro de 1976, também foi assassinado. Temos um outro ato importante, outra importante ação contra a abertura política, foi o envio da carta-bomba para a sede da OAB, que a OAB era uma das organizações que lutava pelo retorno da democracia no Brasil. A OAB, também a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, eram organismos importantes que clamavam ali na década de 70, começo da década de 80, pelo retorno da democracia no Brasil. Então houve um envio de uma carta-bomba que visava matar o presidente da OAB e acabou matando a secretária da OAB, Dona Lídia, acabou falecendo. Um outro célebre acontecimento dessa época foi realizado no show de comemoração do 1º de maio, do Dia do Trabalhador, no Rio de Janeiro, no Rio Centro, onde militares da linha dura iriam colocar uma bomba embaixo do palco, para promover lá um arruaço e colocar a culpa nos opositores do regime militar. Essa bomba acabou sendo detonada no Puma, onde estavam os militares, matando os dois, né? Esse é o atentado do Rio Centro, que aconteceu em 30 de abril do ano de 1981. Essas são algumas das ações da chamada linha dura, que eram contrárias à política de abertura, de redemocratização, o processo de redemocratização do Brasil. Esses atos acabaram contribuindo para a desmoralização completa dos militares que faziam parte da ala da linha dura. Vamos conferir uma questão relativa a esse tema que a gente acabou de falar, sobre esses temas aí relacionados com a ação da linha dura e a repressão aos movimentos que pediam o retorno da democracia no Brasil. Vamos lá. Observe a capa do exemplar número 16 do jornal X, publicado em novembro de 75. É capa do jornal X, ou Ex, se você preferir, né? Olha só a capa do jornal, está dizendo assim: liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. A morte do jornalista Vladimir Herzog. Então esse jornal está falando sobre o assassinato de Vlado, o jornalista Vladimir Herzog, lá no DOI-CODE, em São Paulo, e denunciando isso aí. Chega de tortura, chega de opressão. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Sobre as intenções dos editores, é correto afirmar que, vamos lá, alternativa A,
declaravam de forma indireta seu apoio ao regime militar então em vigor no Brasil. Não. O jornal não está fazendo apoio ao regime militar, está denunciando a violência, está denunciando a repressão, está clamando por justiça, clamando por liberdade, retorno da democracia no Brasil. Alternativa B, faziam referência à tradição pacífica do povo e do governo brasileiros. Não, está falando do assassinato de um jornalista que foi convocado para dar um depoimento e saiu de lá direto para o IML. Foi direto para o cemitério, foi assassinado, então é violência. Não está falando de tradição pacífica nenhuma. Letra C. Apoiavam a perseguição aos comunistas, característica marcante do período. Claro que não, o jornal está clamando ali por investigações sobre a morte do jornalista. Está pedindo punição aos culpados. Letra D. Estimulavam a ação de grupos paramilitares e de jovens guerrilheiros. Não, na capa daquele jornal, a gente não está vendo nenhum incentivo à luta armada. Não, ali nós temos a luta pela liberdade. Pede que a liberdade abra suas asas sobre nós, nos proteja, restabeleça a democracia no Brasil. Então, chegamos à alternativa correta, por exclusão, né? Já excluímos a letra A, a letra B, a letra C, a letra D, sobrou-nos só a letra E. Escolheram o estrofe do hino da Proclamação da República para denunciar arbitrariedades do Poder Executivo. Então esse é um trecho do hino da Proclamação da República no Brasil. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, das lutas, da tempestade. Então eles pegaram um trecho aí do hino da Proclamação da República, liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, e usaram como título para denunciar os crimes, as arbitrariedades, a tortura nos porões da ditadura. Letra E, pronto. Bom, bacana, 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 pessoal. Vamos em frente e continuar tratando aqui dos temas principais aqui que a gente tem que tratar. Em relação ao processo de abertura, agora sim, processo de abertura. Gente, esse processo de abertura ele vai ter início a partir do momento em que ocorre crises econômicas no Brasil. Processo inflacionário, tem um processo assim de diminuição do crescimento econômico. O Brasil viveu o auge da ditadura durante o governo Médici, que é a fase do milagre econômico. Mas aí no ano de 1973 ocorre o primeiro choque do petróleo, onde o preço do barril do petróleo cresce muito em razão da guerra do Yom Kippur e da reação dos países árabes, os países membros da OPEP. Então, como o Brasil era dependente de capital externo, era dependente de importação de petróleo, vai ser atingido no alvo, vai ser atingido no centro de seu crescimento econômico. Aí volta a inflação galopante, voltam os índices alarmantes de desemprego e aumentam as críticas aos presidentes militares. É por essa razão que Ernesto Geisel vai ser obrigado a dar início a um processo de abertura. E como é que foi esse processo de abertura? Foi um processo de abertura lento, gradual e seguro. Vamos até anotar aqui, pessoal, as características. É o chamado projeto Golbery-Geisel, ou Geisel-Golbery, se você preferir, que o Geisel era o presidente da República e o ministro Golbery era chefe da Casa Civil. Então, o projeto Geisel-Golbery é o projeto de abertura do Brasil. Como é esse projeto? É da seguinte maneira: projeto lento, gradual e seguro, ou seja, é um projeto que seria conduzido especificamente pelos militares, que vão adotar gradativamente medidas para
de maneira processual, ir promovendo a abertura política brasileira. Temos, entre outras ações, no ano de 1978, a extinção do famigerado AI-5. O AI-5 foi o mais arbitrário ato implantado pelos militares, aquele que retirava, inclusive, o direito de habeas corpus, que, inclusive, autorizava a prática de arbitrariedades, inclusive da tortura. Ele foi extinto no ano de 78. Portanto, o AI-5 vigorou durante 10 anos. Foi implantado em 1968 e extinto em 1978. Há uma campanha pelo fim da censura prévia e no ano de 1979 foi aprovada a Lei de Anistia. O governo do presidente João Batista Figueiredo, o último presidente do período militar, ele aprovou a lei de anistia, mas foi uma anistia parcial, pessoal, porque ao mesmo tempo que a anistia libertava os presos políticos do Brasil e permitia o retorno dos exilados políticos para o nosso país, a lei da anistia também absolvia aqueles militares que haviam praticado arbitrariedades, inclusive práticas da tortura nos porões da ditadura. É a lei da anistia aprovada em 1979 pelo presidente Figueiredo, que também estabeleceu no mesmo ano o fim do bipartidarismo no Brasil. Até então existiam só dois partidos, a Arena, o partido de sustentação do regime militar, e o MDB, o partido de oposição. Com o objetivo de dividir a oposição, que estava ficando muito forte naquele contexto histórico, o presidente autorizou o retorno do pluripartidarismo no Brasil. Sendo assim, voltaram os partidos que estavam colocados na ilegalidade e surgiram muitos outros partidos políticos, tais como o PDT, o PT, o PP, surgiu o PMDB e muitos outros partidos nesse contexto de processo de abertura política no Brasil. Olha só uma questão muito importante elaborada pela Banca Vunesp. Olho no lance aqui, pessoal. O processo de descompressão do sistema político começara a ser orquestrado em 1975 pelos generais Ernesto Geisel e Golbery Couto e Silva, ambos convencidos de que a ditadura deveria fazer suas escolhas e definir o momento mais conveniente para revogar os poderes de exceção. Este é um fragmento falando do processo de abertura política brasileira, processo lento, gradual e seguro. Foi extraído de uma obra muito importante que eu indico a leitura. É o livro das professoras Lilian Moritz Schwartz e Heloísa Starling, o livro Brasil, uma biografia, um livro fantástico que fala da história do Brasil, né? Brasil, uma biografia, conta a história do Brasil como se o Brasil fosse uma pessoa, né? Contando a história do Brasil e dos brasileiros. Um livro que, inclusive, tem aparecido bastante em provas de concursos e vestibulares, portanto, vale a pena a leitura, pessoal. Entre os momentos mais marcantes desse processo, que se iniciou nos anos de 1970 e se estendeu até a década seguinte, é correto afirmar. Então, vamos lá, vamos entender do que está falando essa nossa questão. Fala do processo de abertura. O que é esse processo de abertura, professor? Vem a ser o processo de redemocratização do Brasil. Vamos conferir, então, as alternativas. Letra A, o ano de 1982, quando explodiu um grande movimento de massas favorável às eleições diretas, embalado pelas vitórias da oposição
nos governos estaduais. Olha só, o processo de abertura não está falando exatamente disso aqui, pessoal, né? É correto afirmar então aí, está falando do processo de abertura iniciado nos governos do presidente Geisel e tendo seguimento no governo seguinte, do Figueiredo. Olha só, o ano de 1982 é um ano importante. É um ano em que foram realizadas eleições estaduais, eleições para governadores dos estados. E na grande maioria, na maioria esmagadora dos estados brasileiros, a oposição venceu, inclusive em estados importantes como Minas Gerais, onde Tancredo Neves foi eleito, São Paulo, onde Franco Montoro foi eleito, Rio de Janeiro, onde Leonel Brizola, do PDT, foi eleito. Então, olha só, as eleições estaduais de 1982 são importantes porque marcam o aumento do desgaste dos governos militares, porque a oposição venceu na maioria esmagadora dos estados brasileiros. Mas essa afirmação aqui está incorreta. Por quê? Por que está incorreta, professor? Porque olha só... Inicialmente eu peço licença, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do site Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, para atender o certame da PM de São Paulo de 2023, 2.700 vagas. Papo reto contigo, se você estudar pelo nosso material, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir adquirir o conhecimento necessário e suficiente para ser aprovado nesse concurso. Não é papo de vendedor. Professor, qual que é o valor do investimento? Apenas 10 parcelinhas aí de R$20, ou seja, qualquer um tem acesso a esse investimento e pode estudar com excelência, com qualidade aqui na Lá Concurso. Eu sou o professor Lac, especialista em concurso público, concurseiro profissional. Eu faço disso a minha vida. Somente ano passado fui aprovado em 11 concursos públicos e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. Nós aqui da Lá Concurso, nós temos duas opções. Tem essa opção EAD, que são videoaulas gravadas em estúdio profissional, e nós temos também a opção presencial com transmissão ao vivo. É isso mesmo. Quer saber maiores informações? Clique aqui embaixo, converse com nossos atendentes, que nós estamos prontos para te atender. Valeu! Tchau, tchau!